Bom dia a todos. Quero iniciar agradecendo a organização do evento, os professores Elga e Rogério, Eduardo, todos que estão envolvidos no evento. Quero falar que é um prazer imenso e emocionante estar nessa que é a minha casa. Fiz graduação, fiz Ciências Sociais nessa casa, frequentei muito essas salas, estive muito no lugar que vocês estão, então é sempre muito emocionante estar aqui, né? E falar que a minha comunicação, ela rompe com a organização da mesa. Eu acho que os organizadores vão se arrepender de ter me chamado, porque eles me chamaram pensando que eu fosse falar sobre o meu tema da tese de doutorado, que foi um conservador católico chamado Gustavo Porção, mas eu não vou falar absolutamente sobre isso, né? Eu vou falar sobre um trabalho que eu acabo de concluir, entrou na internet em março, e que tem me suscitado algumas questões. A minha fala, eu coloquei como título, A Nação em Transformação, algumas notas sobre a política brasileira. De certa forma, eu vou, intuitivamente, sem nenhuma reflexão, tocar em alguns pontos que a Anícia terminou a fala dela, né? Mas o assunto dessa minha comunicação é a composição. Peço licença, eu vou ler, porque senão eu ultrapasso demais o tempo, tá? Espero que não fique muito maçante. É a composição da elite política brasileira entre os anos de 1930 e 2007. Nesse período, como sabemos, houve uma grande transformação socioeconômica no Brasil, industrialização, urbanização, etc., bem como na política brasileira. Aqui, buscarei mostrar alguns aspectos da mudança no plano da política. Com esse objetivo, trabalharei a trajetória histórica de dois segmentos sociais, os militares e as mulheres. E tentarei responder a seguinte questão. Aí eu toco na fala de Anícia. O que a história desses setores nos diz sobre o Brasil? Antes, porém, de continuar, é preciso explicar o período temporal escolhido, 1930-2007. Esse intervalo está relacionado à fonte que usarei. Ela é o Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós-30, a partir de agora, DHBB, do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, onde trabalho. O DHBB é um dicionário de história política que oferece aos interessados e pesquisadores informações organizadas, sistematizadas e consolidadas, que se encontram dispersas em grande número de fontes primárias e secundárias. Permite, portanto, identificar a composição das elites brasileiras, elites políticas, intelectuais, empresariais, militares, jornalísticas e outras. Conhecer as lideranças operárias e perceber o grau de participação dessas elites e lideranças na esfera pública do poder. O projeto do dicionário começou a ser desenvolvido em 1974, sob a coordenação de Jael Belloc e Alzira Alves de Abreu, e produziu seu primeiro resultado 10 anos depois, com a publicação de 4 volumes, cada um com mais de 1.000 páginas, contendo 4.493 verbetes. Em 95, teve início nova empreitada para atualizar os verbetes existentes e introduzir novos. Lançada em 2001, a segunda edição, coordenada por Alzira, por Israel, Fernando Látima Veltman e Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão, atingiu um total de 6.620 entradas, distribuídas em 5 volumes, cada um com mais de 1.200 páginas. Iniciado um novo processo de atualização em 2008, agora sob a minha coordenação e a de Fernando Látima Veltman, tem hoje 7.553 verbetes. Dessa vez, não teve publicação em papel, mas apenas uma versão online disponibilizada no site do CPDOC, gratuitamente, desde março de 2010. Organizada com entradas dispostas em ordem alfabética, o DHBB tem 2 categorias de verbetes, os biográficos e os temáticos. Não falarei sobre os temáticos, somente sobre os biográficos. Na esfera biográfica, que é a que nos interessa, são incluídos todos os ocupantes dos cargos políticos mais relevantes de maior repercussão política do país, como
presidentes da República, vice-presidentes, governadores, ministros de Estados, ministros do Supremo, senadores, deputados federais, entre outros. Quanto ao escopo, durante a concepção do projeto nos anos 70, ficou determinado que o marco inicial para um personagem ou tema contasse no DHBB seria ter sido um ator, tema importante no período posterior à Revolução de 30. A primeira edição abrangeu personagens e temas surgidos na cena nacional até 1975. A segunda incluiu novos nomes e temas até 1995. Na terceira, a lista de entradas foi fechada em 2007. Essa exposição não foi para fazer propaganda do DHBB. Tá? Ela é relação direta com aquela questão que apresentei logo no início de minha fala. Porque é a partir do estudo comparativo, ou seja, o DHBB é a minha fonte, e a minha fonte nas 3 edições. É a partir do estudo comparativo das 3 edições do DHBB que pretendo ilustrar as participações de militares e mulheres na cena política brasileira, além de apresentar evidências de que, no Brasil, o regime poliárquico foi rápido em alijar os militares da política e lento em incorporar novos segmentos sociais, tais como as mulheres. É isso, essa é a tese que eu vou tentar defender, tendo como fonte as 3 edições, o estudo histórico comparativo das 3 edições do dicionário. Iniciemos com os militares. Como já foi destacado por vários autores, não preciso cito um da casa, que é Zé Murilo de Carvalho, mas também Alfred Stefan, entre tantos outros, o protagonismo político dos militares foi marcante na cena política brasileira a partir de 1930. Isso está refletido na primeira edição do DHBB, que abrange, só para lembrar, o período de 1930 a 1975. Nela, há 387 biografias de militares. Esse número só é menor do que o número de biografados por critérios políticos. Foram incluídos todos os que ocuparam os comandos e cargos técnicos administrativos, porque deles costumavam sair os futuros ministros militares e os detentores das decisões que iriam afetar pontos sensíveis da administração pública do país. A extensa relação de cargos militares incluía, assim, além dos do primeiro escalão, ministro das 3 Forças Armadas, chefe de gabinete militar da Presidente da República, chefe do Serviço Nacional de Informações, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ministro do Superior Tribunal Militar, chefe dos Estados-Maiores do Exército, Marinha e Aeronáutica, comandante da Escola Superior de Guerra, também os comandantes de Exército e equivalentes, chefes de departamentos do Exército e equivalentes, comandante do 1º Distrito Naval e comandante do 3º Comando Aéreo Regional, que eram os comandos mais importantes da Marinha e da Aeronáutica. Na segunda edição do DHBB, para lembrar que inclui novos personagens entre 75 e 95, houve uma redução sensível dos critérios de inclusão relacionados a cargos militares. Consequentemente, diminuiu a presença de militares. Assim, foram 109 biografias de militares, tendo sido verbetados os titulares dos ministérios militares, os chefes do ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, e os comandantes da Escola Superior de Guerra. Aqui está repetindo. A saída dos militares da cena política brasileira, simbolizada pela criação em 1999 do Ministério da Defesa, no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, 1999-2003, está refletida na terceira edição do DHBB. Nela, foi decidido que somente seriam incluídos os antigos ministros militares. Contudo, com a criação do Ministério da Defesa, resultou no fim dos ministérios militares, agora comandos de força. Na terceira edição, foram incluídos somente 3 novos verbetes de militares. Outro dado que gostaria de apresentar se refere à presença das mulheres na cena pública brasileira. Como disse acima, ao contrário do que ocorreu com os militares, verifica-se um expressivo crescimento da participação feminina. Vamos aos números. Na primeira edição do DHBB, foram incluídas 19 biografias de mulheres.
Desse total, a maioria foi biografada devido a seu papel de liderança, basicamente no movimento feminista, 10 mulheres, na política, 7 mulheres, e na direção de jornais importantes, 2 mulheres. No caso das mulheres que tiveram cargos na política e na imprensa, há um traço comum. Todas construíram suas carreiras imbricadas nas carreiras de maridos, pais, irmãos, etc. Ou seja, a reprodução do domínio familiar na política foi um dos caminhos para a ascensão das mulheres na cena pública brasileira entre 1930 e 1975. Nos 20 anos que separam o fechamento das entradas da primeira para a segunda edição do DHBB, alterou-se a presença das mulheres na obra. Verifica-se um salto expressivo, passando de 19 para 99 o número de mulheres biografadas. Das 80 novas biografias, 46 indicam agora como trampolim para a política a militância em movimentos da sociedade civil e ou em atividades profissionais. Já 34 mostram como fatores determinantes as relações de parentesco. Na maioria dos casos, era o marido quem tinha uma carreira política pregressa. De um lado, esses números indicam a descoberta da carreira política pelas militantes de movimento da sociedade civil ou profissionais. É exemplar, nesse sentido, a ocupação pelas mulheres de cargos tais como a presidência da UNE, a chefia de ministérios, como o da Economia, pela Zélia Cardoso de Mello. Mas esses números mostram ainda que a participação feminina muitas vezes se fez a reboque do capital político familiar, servindo para reproduzi-lo. Na terceira edição do DHBB, percebemos que o crescimento da participação das mulheres é persistente, bem como suas características. Vale lembrar que o interregno entre o fechamento das entradas da segunda e da terceira edição foi o menor, 95 a 2007. Portanto, é significativo que 173 biografias de mulheres tenham passado a figurar no DHBB. Das 74 novas biografadas, 45 tiveram uma carreira política baseada na militância ou em atividades profissionais. E 29 construíram suas carreiras políticas com capital político e social familiar, repetindo, em parte, padrões do período de 75 a 95. Entretanto, se analisarmos as trajetórias das 45 mulheres que conquistaram cargos em razão da sua militância ou atividade profissional, veremos que 4 delas inauguraram a presença feminina em cargos até então ocupados somente por homens. 2 são ministras do Supremo Tribunal Federal. Uma ocupou a Casa Civil. Uma foi superintendente da Polícia Federal. Esses números são evidências de que, no segundo governo FHC e no primeiro governo Lula, as mulheres avançaram na ocupação de cargos na administração federal. Mas a política brasileira permanece uma atividade masculina e a participação feminina das mulheres não passa de uma gota no oceano. O próprio DHBB evidencia isso. Para 173 biografias de mulheres, há 6.415 biografias de homens. Para concluir, tentei mostrar como, através dos verbetes do DHBB, é possível afirmar 2 grandes transformações na elite política brasileira, a saber, a despolitização dos militares e o aumento da participação de mulheres na política. Robert Dahl, no clássico Poliarquia, afirma que em regimes poliárquicos, embora todo e qualquer grupo político prefira reprimir a tolerar seus adversários, isso só ocorre quando o custo da repressão é menor que o custo da tolerância. E um mecanismo para aumentar os custos da repressão é a despolitização das Forças Armadas. Como podemos ver ao comparar as 3 edições do DHBB, no caso do Brasil, esse processo levou 14 anos. Teve início com o advento da nova República em 1985 e terminou em 1999, o que, para padrões nacionais, foi bem rápido.
O mesmo não se pode dizer em relação à inclusão de mulheres na política. Após 25 anos de democracia política, ainda é um desafio incorporar esse segmento à política. Apesar de representar mais de 50% da população brasileira, as mulheres ainda estão subrepresentadas nas arenas políticas e as soluções até então encontradas têm se revelado pouco produtivas, caso da regra que institui o patamar mínimo de 30% das vagas dos partidos e das coligações para as mulheres. Mas estamos avançando, mesmo que muito, muito lentamente. E é esse avanço que talvez explique o porquê de termos, hoje, 2 mulheres disputando o cargo de presidência da República. Uma, inclusive, segundo as pesquisas de intenção de voto, com chances de ser eleita. Muito obrigada. Bom, o professor Eduardo já me apresentou, mas eu repito, meu nome é Sérgio, sou estudante da Faculdade de Direito da UF. E, para usar a metodologia do dicionário alvo da última exposição, eu anotei alguns verbetes que foram falados ao longo das exposições. Nação, pertencimento, identidade, nacionalismo, constituição jurídica e cultural. E aí me veio a reflexão de comparar os elementos que compõem a nação e que compõem o Estado. E que essa correspondência nem sempre acontece, e a Constituição jurídica tem um papel importante nisso, e o direito, por vezes, atrapalha e por vezes pode auxiliar. E aí são algumas interrogações que eu vou listar. Primeiro, em que medida essa Constituição jurídica é apenas um texto de fato escrito aí numa folha de papel, conforme me aproprio da definição de Lassalle, ou é de fato um elemento cultural e normativo que ecoa a sociedade e que regula ao mesmo tempo? E essa Constituição deve essa sua imperatividade ao elemento textual positivo, ou ela é o resultado de uma construção sociocultural? E se no Brasil, e aí é uma angústia muito pessoal, porque eu fui estagiário na Casa Rui Barbosa, trabalhei com o professor Christian Lynch, e se no Brasil o Estado e a nação nem sempre caminharam juntos, e eu posso estar enganado, e vivíamos na França, ou na Suíça, ou na Alemanha, ou mais gravemente, na monarquia inglesa, que é mais republicana e mais democrática do que muitos momentos do Brasil, acredito que até hoje, qual é a gravidade da Constituição e o país terem sido concebidos pelas elites? Meu nome é Pedro Paulo, sou professor aqui do IFIX. Bem, eu não conheço absolutamente nada de pensamento social, isso é notório e consabido. Não é minha praia é Copacabana, né? Enfim, mas isso aqui em São Paulo é muito cultivado, haja vista o que a gente tem nesses dias de seminário. Queria te perguntar o seguinte, Cristiane. Você fez uma pesquisa falando sobre a participação feminina. Como eu escrevi uma tese sobre gênero, me veio a seguinte questão. Até que ponto simplesmente falar do aumento da participação feminina não traz implicitamente uma ideia de essencialismo de gênero? A gente sabe, por exemplo, que as questões referentes ao poder, elas têm um viés da ratio masculina. Então, se você pegar a Margaret Thatcher, né, na época que ela era a Dama de Ferro, ela tinha uma política bastante pragmática e ela chamava o Bill Clinton, que foi o presidente que antecedeu, como frouxo, né? Eu fico pensando até que ponto essas pesquisas... Gostei da tua apresentação. Esse é um comentário que eu estou fazendo apenas para provocar esse tipo de discussão. Até que ponto a ideia de que o aumento da participação feminina não tem implicitamente uma ideia de essencialismo de gênero? As mulheres, ao adentrar a política, teriam, de certa forma, uma outra maneira de pensá-la. E a gente sabe, de alguma maneira, que as esferas do poder têm um certo ritualismo masculino que, aparentemente, as mulheres tendem a cumprir. Haja visto o fato de que a Dilma, né, usa taeta, se apresenta de uma maneira masculina também. Então, eu estou fazendo um questionamento que incide sobre a questão de gênero e até que ponto faz sentido esse tipo de pesquisa quando, de fato, você está lidando com um certo essencialismo, se é que está, né, ao pensar que o aumento da participação feminina poderia ter uma alteração. Não sei se é isso que está embutido na tua hipótese, não sei. Obrigado. Eu perdi a sua questão. Na verdade, eu tentei aqui anotar e eu, enfim, vou responder o que eu acho que ela foi
mas não por culpa sua, foi porque eu mesma não acompanhei, não registrei, enfim. Então, já perdi tudo hoje, né? Mas aí, então eu vou falar alguma coisa, mas aí você pergunta em cima, né? A parte que eu acho que eu registrei foi a tensão entre a Constituição como folha de papel ou a Constituição como tendo alguma força normativa. Essa eu não sei se você está fazendo essa questão de forma geral, teórica, ou em particular com relação ao Brasil. De forma teórica geral, essa é uma questão clássica, se a gente for remetê-la ao problema epistemológico dentro das ciências sociais, né? E aí as ciências sociais, inclua aí o direito com facilidade, né? Vai ter respostas múltiplas. Alguns vão dizer, bom, não, né? O mundo das ideias, o mundo do direito e, portanto, as constituições, elas são um epifenômeno de forças reais, que é um pouco a linha do Lassalle e é a linha de uma teoria marxista. Outros vão dizer, na linha da sociologia compreensiva, não, tanto o plano material quanto o plano ideacional têm a sua força causal, né, ou a sua influência. Mesmo aqueles que dizem que as forças reais elas se sobrepõem às forças ideacionais, também aquecem ao fato de que as forças ideacionais têm sim um efeito, embora esteja sempre subsumido ou submetido às forças reais. Então, essa é uma questão, do ponto de vista epistemológico, eterna, diria eu, né? Aliás, são mistérios que a ciência social não vai conseguir desvendar, né? Acho eu, e prosseguem. Agora, saindo um pouco das questões mais profundas, filosóficas, epistemológicas e tal, a gente não pode esquecer que ao lado... E aí é o Hesse que contrapõe ao Lassalle, e contrapõe de uma forma muito inteligente. Diz ele, colocando nos meus termos, faz algum tempo que eu não leio o Hesse, diz ele, bom, desde que a Constituição tenha um grupo social interessado em implementá-la, ela se torna uma força real, ela pelo menos tem um suporte concreto, que é um interesse em fazer com que aquela folha de papel, aquilo que está escrito naquela folha de papel, se faça valer, né? Então, o fato de ser uma folha de papel com determinados argumentos ou normas escritas não a impede de se tornar uma arma efetiva, desde que seja encampada por um grupo de interesse. Esse grupo de interesse podem ser os juízes, os juristas, os estudantes de direito, a população, enfim, né? E a gente não pode esquecer também que do lado disso tem um aparelho estatal. Tá? É um aparelho estatal, repressivo e etc. e tal, né? Que é um elemento bastante concreto aí da consecução ou da não consecução da lei, a depender, de novo, dos interesses que estão em torno dessa instituição de Estado. O segundo ponto que eu acho que você colocou é a questão da Constituição ter sido obra da elite, das nossas constituições terem sido obra da elite. Eu não sei onde é que não foi. Eu não sei em que lugar do planeta não foi, né, a estrutura jurídica não foi uma obra de elite. Esse é um outro dilema muito grande e esse no Brasil é bastante forte. Isso que eu falava com relação ao Rui Barbosa, a gente pode falar a respeito de 99,9% dos autores intelectuais e personagens que a gente trabalha no pensamento social brasileiro, na teoria social brasileira, consertando a fala. Por quê? Porque todos eles consideraram o seguinte: se não formos nós, intelectuais, a pensar o Brasil, pensar instituições que possam operar nesse país, pensar maneiras de reformar a sociologia do país, uns indo da reforma agrária, outros muito mais tímidos, né? Simplesmente por como Rui Barbosa, por uma adesão espiritual e etc. Então, esses intelectuais sempre pensaram que se não formos nós e deixarmos esta composição populacional produzir as suas próprias instituições, elas produzirão instituições à sua imagem e semelhança. Isso significa petrificar
para esses intelectuais petrificar o Brasil no estado social que, enfim, de acordo com o diagnóstico que eles faziam, um estado social de desagregação, um estado social de incivilidade, de insolidarismo e etc. Né? Então, aqui no Brasil, particularmente, sempre foi proposital e programático e explícito que as elites é que deveriam forjar as instituições em geral e, para alguns, essas instituições deveriam reformar o tal do povo brasileiro, né? ou então fazê-lo existir, porque não existia. É um outro dilema que não só dentro da ciência social, mas dentro do direito também é bastante importante. Dentro do direito, por exemplo, a contraposição entre um direito formulado não por intelectuais, mas pelos representantes, né, no parlamento, representantes que, por serem representantes, são colocados, têm a incumbência, e por isso eu não tenho vínculo entre o interesse do eleitor e aquilo que decide o representante, porque o representante tem a incumbência de ser mais esclarecido e olhar os interesses da nação para além do interesse imediato e particularístico dos eleitores. Né? Então, essa instituição que é forjada por esse parlamento, essas leis que são forjadas por esse parlamento, é a contraposição disso com, por exemplo, o chamado direito achado na rua. Né? O que é direito? É aquilo que essa elite ilustrada, hoje, no parlamento, produz como direito, ou o direito é aquilo, né, que vige como norma nas relações sociais cotidianas, extraestatais e etc. É um outro dilema e é uma outra contraposição ideológica muito forte. Eu tenho uma posição, mas não vou dizer qual é. A Gisele, de certa forma, respondeu por onde eu responderia. Eu acho que é isso mesmo. Na questão jurídica, nessa base jurídica, ela ainda responde melhor, ou seja, do pensamento jurídico, ela ainda responde melhor do que eu concordo com ela. Com relação à elite, é isso mesmo. Acho que em todo lugar, também concordo, foi por elite. A apresentação, o dicionário histórico-biográfico brasileiro, ele é um dicionário que fala sobre a elite. Né? O CEPEDOC hoje não tanto, mas ele já teve uma tradição muito forte de estudar elite. Essa mesa é uma mesa que fala sobre elites. Né? Até a minha intervenção eram elites intelectuais, né? Nízia fazendo uma coisa um pouco mais panorâmica, mas falando sobre como a elite intelectual pensa a questão da nação. Então, de certa forma, a elite está pensando isso. Né? Então, não vejo grandes problemas com isso. A elite política brasileira, na verdade, eu acho que a intenção do texto foi mais mostrar isso, de repente não ficou tão claro, que ela é muito diversa, no sentido de que as conjunturas históricas são importantes e vão impactar a composição dessas elites. Então, era para um pouco chamar a atenção de como o Brasil, né, como nação e pátria, né, vem mudando. Né? Se para melhor ou para pior, não é isso que me motiva a trazer os dados, mas para mostrar como mesmo essa elite, ela tem passado por mudanças muito significativas, especialmente com a redemocratização em 1985. Né? Em 85 você tem uma transformação aí. Depois dos governos Fernando Henrique e principalmente o governo Lula, você tem uma outra transformação que está acontecendo, que ainda é cedo para saber para onde vai, mas que está acontecendo. Já é possível você perceber essas mudanças em algumas questões. Por isso que eu trouxe a questão do militar, né? Porque o militar sempre foi um segmento importante para pensar o Brasil, e aí eu entro no Pedro Paulo. E a questão das mulheres. A questão das mulheres, acho que Eduardo acabou respondendo por mim, mas menos como elas participam, se na verdade ao participar não está reiterando, que eu concordo que reitere,
o modelo masculino, mas um pouco como um elemento somente para mostrar como está mudando essa elite. Se essa mudança está indo para alguma coisa que reforça uma participação feminina, se as mulheres estão mudando o que é a política, não estou entrando por aí. Aí teria que fazer outro trabalho, que aí o dicionário até dá, mas aí você teria que pegar como essas mulheres estão atuando, e eu acabei não fazendo esse tipo de trabalho, né? E concordo com você com a questão do essencialismo do gênero. Foi mais nesse sentido, para mostrar, olha só, tem uma mudança nesse país acontecendo, né? E se você pega os nomes do movimento feminista hoje no Brasil, todas elas vão fazer defesas de que não muda, que as mulheres não participam, que não estão na política. Então, é um pouco, não para contrapor isso, mas falar, olha só, é lento, tem uma mudança lenta, não sei para onde vai, mas ela está um pouco que acontecendo. E o dicionário, ele serve como fonte para a gente um pouco mostrar isso, tá? Se isso é uma mudança que venha a alterar o nosso poder político, não sei. Hoje, olhando essas mulheres que aqui estão, né, não. Né? Não. Assim, o ideário é o ideário masculino. Mas é muito impressionante você saber que a elite política brasileira, depois de 25 anos de democracia, ainda continua sendo maciçamente, aí gênero sim, masculina. Porque você não fala sobre homossexuais, você não fala quase sobre mulheres, você não fala de outros segmentos sociais que podem agora estar representados, legitimamente representados nesse poder. Então, foi só para um pouco chamar a atenção sobre essa questão. Tá bom? Obrigada pelas perguntas. Bom, foi bom também ouvir as questões do Sérgio, e apesar do Pedro Paulo ter dirigido a questão especificamente, né, para a Cristiane, por conta da discussão do gênero, eu queria começar do início da sua fala, que você disse que sua praia é Copacabana, não é pensamento social. Eu sei, mas assim, bom, mas é uma boa brincadeira. Quer dizer, para nós pensarmos o que é essa área de pensamento social, inclusive em diálogo, né, com pessoas como você, que estão aqui interessadas na mesa. Porque, na verdade, assim, eu vejo que uma coisa é nós pensarmos, bom, é uma área de pesquisa em que o estudo de autores específicos, né, importantes. Então, como campo de pesquisa, né, realmente ela tem uma especificidade que não se resume nem à análise de autores, né? Dentro desse campo existe também uma sociologia dos intelectuais, dos espaços institucionais, né, em que a produção intelectual, artística se deu no Brasil. Mas não quero me alongar sobre isso, não, mas só chamar a atenção para um ponto que eu e Marcos Jor, que é meu colega na Fiocruz, e André Botelho, aqui do IFIX, temos comentado muito com nossos alunos no curso que estamos dando em conjunto, até aqui no IFIX, na pós, que é a ideia de que, mesmo para aqueles que não vão ter, né, pensamento social como área de pesquisa, seja para estudar, né, ideias, contribuições, trajetórias de autores intelectuais específicos, seja para pensar nessa linha, né, da produção intelectual, artística, que é uma outra linha de pesquisa, na verdade, eu entendo que essa perspectiva assim, de pensamento social também pode ser vista como parte de uma perspectiva de olhar para campos diversos, né? Inclusive no caso do gênero. Acho que os estudos de gênero podem, né, se beneficiar de uma perspectiva mais diacrônica, de uma perspectiva mais histórica, e até de pensar como essas questões foram pensadas na tradição intelectual brasileira, né? Então, eu quero chamar a atenção para as possibilidades de diálogo, né? Não que todos têm que fazer pensamento social hoje, né? Afinal, pensamento social é uma construção intelectual, né? Não tem uma essência, assim, um conteúdo que lhe caracterize. Então, eu queria fazer essa observação, porque eu acho importante para várias questões que estão sendo discutidas aqui nesse seminário, que, infelizmente, eu só vou poder participar dessa mesa em função de outros compromissos, mas lamento, porque eu acho que é uma oportunidade riquíssima. E queria falar, respondendo ao Sérgio, mas numa reflexão, talvez,
que seja um pouco de divagação, que eu acho que nessa mesa também a gente está discutindo a relação tensa entre ideias, projetos políticos e ação política. Então, acho que não só o tema específico da Constituição, que é tão importante, mas a própria construção de instituições as mais diversas, nas quais, né, boa parte dos intelectuais que foram convocados aqui à discussão, né, estiveram presentes. Alguns deles são parte dessa elite política, né, que está lá no dicionário do CPDOC, né? E aí, sobre isso, eu queria colocar 2 pontos. No período que eu privilegiei, que foi esse Brasil pré-30, né, mas principalmente a Primeira República, em termos de pesquisa, uma das discussões correntes era essa que a Gisele fez referência, que é, quer dizer, como é que vai ter uma nação sem ter povo, né? Eu acho que essa é uma dimensão super importante dessa discussão. Concordo também com o que foi dito com relação a que sempre as constituições serão obras de elite, mas, evidentemente, em cada contexto nacional, né, isso terá uma forma específica. Se eu tivesse escolhido o intelectual específico para falar hoje, eu nem falaria de Euclides da Cunha, eu falaria de Roquete Pinto, né, que foi um outro intelectual com o qual eu trabalhei, por 2 razões. Uma pelo diálogo que isso poderia ter com as versões mais contemporâneas da antropologia cultural, né, e como é que é difícil, né, falar dessa especificidade de campos nas ciências sociais. E a outra, pela construção de instituições que foram muito importantes nessa ideia da nacionalidade, né, do tipo cinema educativo, rádio. Na verdade, o que eu queria chamar a atenção, que ao mesmo tempo, né, que esses vários intelectuais foram portadores de ideias, né, e que são uma dimensão importante, né, da vida social, tiveram uma participação em projetos e mesmo na construção de algumas instituições que falam alguma coisa. Em que sentido? Não dá para pensar a nação num país tão desigual, né, sem pensar visões diferentes do tipo de inclusão social, né, que se tinha em mente, né, ainda que o termo inclusão social não fosse utilizado, né? Quem estaria dentro desta nação e como, né? Então, você falou do Rui Barbosa, né, com a questão da visão sobre o mundo industrial, né? O Azevedo Amaral, que é um autor que eu nunca li, né? E ouvindo você falar, eu via mais Gilberto Freire do que eu imaginava hoje, né? Eu penso sempre também com Oliveira Viana, né? O Oliveira Viana, que foi chamado aqui também. Ou seja, foram respostas diferentes a uma ideia que, em princípio, parece muito abstrata, né, mas que teve algumas expressões bastante concretas, e eu acho que uma delas é o próprio plano constitucional, né, que, ao mesmo tempo, é concreto e é de um simbolismo muito grande. E aí, sim, só para fechar essa fala, eu acho que essa discussão das constituições, nessa relação direito, ciências sociais, é uma chave muito importante realmente. E aí eu pensaria a própria Constituição nossa, né, de 1988, a atual, dentro desse debate do universalismo e das novas identidades, né, que foi uma das questões que eu coloquei. E para fechar, que eu já estou me alongando muito, colocaria até como reflexão a ideia de que hoje se fala, por exemplo, isso não é só uma retórica, em estados multinacionais, né? Estados multinacionais, né? Quer dizer, como é que nós, né, a partir dessa nossa tradição intelectual, da nossa história, né, marcada por tantas questões como foi colocado aqui, nos colocamos diante de projetos desse tipo, que tem pautado, inclusive, algumas reformas constitucionais, como foi o caso da reforma da Constituição da Bolívia, por exemplo, né? Quer dizer, então, acho que são temas importantes e que nos fazem pensar no Brasil, mas numa realidade também que extrapola, né, o nosso contexto. A questão é a seguinte: de que maneira, assim, eu queria pedir uma questão para todos na mesa. De que maneira você pode fazer uma articulação
assim, entre os debates, entre as concepções apresentadas por esses autores que, em geral, são estudados nesse campo, né, de teoria de pensamento social ou de pensamento político brasileiro, que, em geral, não sempre, é uma regra com exceções, mas, em geral, os autores estão localizados, em termos temporais, antes do processo de institucionalização das ciências sociais. É claro que, muitas vezes, vai-se além disso, mas, em geral, essa é a nota de corte, certo? Depois da nacionalização, aí já é outra coisa. Aí, né? Inclusive, as próprias pessoas que promoveram a institucionalização das ciências sociais tendem a trabalhar com esse corte. Antes de nós é tudo ensaio, depois de nós é pesquisa de verdade. Não é isso? Mas, na verdade, assim, a questão é de que maneira esse pensamento, muitas aspas, ensaístico, é relevante para os debates da política brasileira contemporânea. Como é que se articula essas discussões? E não apenas nos autores que foram discutidos aqui, mas de uma maneira geral, assim, de que maneira é possível fazer essa articulação entre autores de um período pré-institucionalização das ciências sociais, mas que talvez até mais do que os autores pós-institucionalização construíram visões de Brasil, né? E de que maneira essas visões de Brasil se articulam com o debate político contemporâneo no Brasil. Assim, ontem, na mesa que eu estava, a minha intenção era fazer um pouco essa ponte entre o debate sobre liberalismo e o debate político no Brasil contemporâneo. Mas aí eu começo a falar mal de Tocqueville, eu me perco, não paro mais, e aí não consegui chegar muito nisso. Então, queria pedir que vocês fizessem um pouco essa discussão. Meu nome é Ana, eu sou aluna da Faculdade de Direito da UF, e eu queria perguntar o seguinte, diante dos projetos aqui expostos de condução da sociedade, de criação desse projeto de criação de nação forjada, eu li um texto do Luiz Werneck Viana que ele falava de fases, que ele relacionava os poderes onde se depositava essa função de tutor da sociedade brasileira. Então, primeiro, na verdade, ele falava em geral, mas se você trouxer isso para a realidade brasileira, primeiro ele falava do período pós-guerra, que o Poder Executivo tinha essa função de reconstrução, e depois passava para o Legislativo, até que a gente chega no Poder Judiciário. Então, na verdade, eu quero uma explicação sociológica, porque a jurídica a gente já tem muito. Então, desse novo poder, da preponderância do Judiciário na construção no contorno do insolidarismo de que o Oliveira Viana falava. Então, e principalmente tendo em vista que as decisões do Judiciário nem sempre beneficiam a coletividade. Então, como é que fica essa contraposição de grupos de interesse e como é que, a partir daí, se cria essa solidariedade social? Obrigada. Bom dia. Meu nome é Pedro Muniz, sou monitor de Direito Internacional da UF. Eu estou fazendo algumas reflexões, eu espero que eu consiga formular uma pergunta interessante. Tudo bem? Alô? A mesa é sobre nacionalismo, né? Eu estava fazendo algumas reflexões sobre uma certa ótica. O nacionalismo, numa visão extremada, ele pode tender à xenofobia, à intolerância. Quer dizer, durante algum tempo, o nacionalismo foi uma desculpa para levar os cidadãos à guerra, um papel que, século XII, XIII, XIV, era exercido pela religião. Pós-reforma protestante, foi, de uma certa forma, substituído pelo nacionalismo. Na Aliança de Civilizações, a conferência da ONU que aconteceu no Rio em maio, com o chefe de Estado do mundo todo, todos os chefes de delegação falavam a mesma coisa. O meu país é um país pluriétnico, pluricultural, plurirreligioso, onde prevalece a tolerância pelo outro. Quer dizer, a gente falou aqui da importância do Estado na construção de uma identidade cultural, de uma identidade nacional brasileira. Quer dizer, o Brasil é formado por negros, índios, brancos, índios que falam outras línguas até, hoje em dia, mas o que nos une é a nacionalidade brasileira, que é delimitada principalmente pelas fronteiras físicas do país. Nesse sentido, e no sentido de uma aliança entre povos e aliança entre civilizações, eu gostaria que a mesa expusesse um pouco sobre a diferença entre nação e civilização e sobre qual é a importância da construção de uma identidade nacional e, no contexto de um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais integrado, qual é a importância da construção de uma identidade cultural regional, por exemplo, uma identidade latino-americana. Olá, bom dia. Eu sou Júlia, sou da Faculdade de Direito da UF também.
E eu queria levantar um segundo questionamento com relação a essa questão de um projeto político produzido pelas elites no Brasil. Porque eu tenho acordo que, em relação às instituições brasileiras, tendo em vista a formação econômica e social do Brasil, né, elas foram hegemonicamente consolidadas, né, pela elite brasileira e pouco se mudou nessas estruturas. Agora, do ponto de vista da legislação, da Constituição e da lei, né, eu também concordo que existe um predomínio, né, da elite nessa dominação. Mas, ao mesmo tempo, né, se a gente não considera a participação popular, né, e a participação de movimentos sociais organizados nessa dinâmica, né, a gente coloca também a perspectiva do direito sem movimento, né, porque a lei, ela, enfim, em última instância, né, um processo desse tensionamento, né, de interesses diferentes e que, em algum momento, vão ter que se consolidar. E, quando se positivam, né, eles têm uma necessidade de se colocarem para a sociedade, né, de uma certa forma. Então, eu acho que é muito importante, nessa explanação do pensamento político, né, do projeto social brasileiro, a gente compreender também, né, o papel do movimento social organizado no Brasil, né, o papel de diversos movimentos de reivindicação que conseguiram, sim, né, em formas menores e não necessariamente sempre na macropolítica, mas determinar e fazer a lei um fruto de um processo político que, em determinados momentos, é capaz de expressar alguma coisa, né, do olhar da população e da necessidade da população. Então, eu queria um pouco que, enfim, a mesa falasse sobre isso. Obrigada. Bom, eu sou Maísa, estudante de Direito da UF, e voltando para a questão do constitucionalismo, também tem um pouco a ver com o que a Júlia falou agora. A gente estava discutindo, eu, Sérgio e Olivia ali, a gente elaborou meio que uma questão. Por que a elite brasileira foi capaz de olhar para o constitucionalismo liberal dos Estados Unidos, constitucionalismo fascista, pós-positivista da Alemanha, mas ignorou, por exemplo, o constitucionalismo do México, que era bem mais próximo? Eu acho a questão que o Darlan colocou, vou seguir a ordem aqui, é muito interessante, porque ela traz o problema central que eu acho que a gente pode discutir hoje em termos da nossa própria formação, nosso caso de juristas e cientistas sociais, né? É como nós nos colocamos no mundo político hoje, né? Porque essa distinção que o Darlan atentou, não é? Que se processou nos anos 30, especialmente pela Escola Paulista de Ciências Sociais, pelo Florestan Fernandes, e quando entra e forma, não é? Ele importa dos Estados Unidos toda uma metodologia de produção do conhecimento científico e diz, olha, isso aqui é ciência social, o que existia antes eram apenas ensaios. E aí, essa cisão ela é importante historicamente, por quê? Porque antes disso, o sujeito que fazia política, ele necessariamente tinha que ter clareza no que diz respeito a um projeto de Brasil, né? Um entendimento sobre a realidade brasileira, não só um entendimento técnico, institucional, jurídico, constitucional, mas ele tinha que saber por que ele estava fazendo aquilo, qual era o seu objetivo e que tipo de resultado seria produzido com a sua atuação política. Quando existe essa ruptura ela é simbólica e fática na medida em que, nas décadas subsequentes, né, o homem político brasileiro vai se distanciar do intelectual, né? Não é por acaso que hoje é candidato ao Congresso Nacional o palhaço Tiririca, né? Então, existe um processo de afastamento radical, não só da política em relação à compreensão social, sociológica e teórica do Brasil, mas também um afastamento dos intelectuais, especialmente das ciências sociais, de uma atividade política interventiva, né? É excepcional o sujeito que pensa em fazer ciência social e pensa em fazer direito, objetivando participar ativamente da vida política nacional, né? Eu acho que essa cisão histórica, ela operou, não é, uma distinção que ela é extremamente prejudicial para a vida política nacional, né? Se nós estivermos pensando dentro dessa perspectiva segundo a qual não só nós devemos pensar na nossa
atuação técnica, mas também na nossa atuação política. E aí eu não falo propriamente de formação de elites, porque hoje em dia não se trata mais disso, né? O processo de universalização, né, cada vez mais amplificado da formação de terceiro grau, eu acho que isso é claro. No Brasil, quando eu entrei na universidade, era algo em torno de 2% da população brasileira que tinha acesso à universidade. Hoje nós já estamos em, 15%. Né? A América Latina, o percentual da América Latina é bem maior do que o do Brasil, em torno de 34%. Mas o caminho será esse, ou seja, todos que quiserem terão acesso ao ensino de terceiro grau, né? Espero que seja esse, né? Então não se trata mais de pensar em formação de elite, mas no nosso papel enquanto cidadãos, né? E eu acho que é o que eu poderia falar sobre essa ligação. Tem mais questões aí que envolvem o que o Darlan, né, colocou, que eu realmente não me sinto capaz no momento de me lembrar, inclusive, né? Sensacional. Porque foi-me autoritativamente retirada a caneta quando eu estava anotando o que você... Né? A questão nacional também, o Pedro, eu vou passar dessa aí, deixar para a Nízia, para o pessoal aqui da mesa responder, porque eu também não vou entrar nesse detalhe aí, que é muito interessante a sua questão, está muito interessante, mas eu estou mais mobilizado a desenvolver esse ponto que eu fiz aqui a partir do que a Júlia colocou, né? Então, os projetos de nação, né, que a gente discutiu aqui, que pensaram o Brasil a partir de cima, a partir do Estado, né, são projetos de nação, obviamente, não só elitistas, mas antidemocráticos, em grande parte, né, porque eles estavam pensando na impossibilidade, na incapacidade do povo de decidir pelos seus rumos políticos, pelos seus rumos, né, em termos de futuro. E a gente sabe hoje em dia que a gente sempre soube, né, mas hoje em dia é patente, é universalizada a noção de que essa perspectiva é uma perspectiva extremamente conservadora, né, platônica, na teoria e na ideia segundo a qual a política só se faz quem sabe fazer política, quem foi preparado intelectualmente para isso. E a gente sabe que a política é algo muito mais universal, né, a ponto de Aristóteles dizer que o homem é um animal político, né? Então, não há que se pensar em formação intelectual especial para o sujeito fazer política, né? Então, é claro que a gente só pode pensar hoje em democracia na medida em que a gente entenda a democracia como sendo, né, a possibilidade cada vez mais ampliada do povo participar das decisões políticas fundamentais, né? Então, eu acho que isso é mais ou menos um consenso que uma certa maioria política brasileira, né, mais interessada em que essa democracia se realize de fato, chega, né, contra uma ideia que hoje é minoritária. Essa oposição entre maioria e minoria, ela é conjuntural, certo? A qualquer momento a gente pode ter uma reversão. Por isso que quando eu digo que o meu objeto de estudo são esses autores reacionários, conservadores, é porque eu quero produzir com esses estudos uma espécie de antídoto à possibilidade dessas ideias voltarem a figurar como sendo, né, qualificadas o suficiente para gerar fatos políticos no mundo real, né? Então, eu acredito que sim, o caminho natural da democracia brasileira é cada vez mais o processo de aprofundamento da participação popular e da participação dos movimentos sociais, né? Isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida, né? Autoritativamente, né? Gisele, então. Olha só, as questões são absolutamente pertinentes, interessantes, e não vai dar para responder, né? Vou pincelar só, assim, alguns caminhos, só. Professor Darlan,
A questão da cisão entre ensaio e o que é ciência depois, ensaio antes, o Guerreiro Ramos responde ao Florestan Fernandes dizendo, olha, se é assim, então Marx também não é cientista social, tá certo? Porque ele também não estava lá na universidade seguindo o cânon metodológico, né? Aliás, seguiu o que ele inventou. Então, para mim, essa distinção não existe. Mas as questões que o professor Rogério colocou são bastante interessantes a respeito dessa cisão, essa similitude entre a cisão do intelectual com o homem político também no Brasil. É uma questão interessante. A segunda que você colocou é sobre qual é a importância de estudar essas figuras do passado para o presente. Também só vou pincelar. No meu caso específico, que fui estudar o liberalismo da Primeira República, eu estava evidentemente mobilizada pelo neoliberalismo, né, dos nossos tempos, e tentando entender essa cisão, falando aqui grosso modo, dentro do chamado pensamento social brasileiro, entre liberais de um lado, sempre dizendo que o Estado e a tradição portuguesa e ibérica é o grande monstro brasileiro, que não deixa o Brasil se desenvolver, e, por outro lado, essa tradição, né, estatista, sempre vinculada ao autoritarismo e etc, etc. Então, essa dualidade sempre me incomodava, até porque a experiência liberal que a gente passa a ter depois do fim da ditadura militar é uma experiência, no meu julgamento de valor, é uma experiência plutocrática, antidemocrática e etc. Então, eu fui estudar esse liberalismo brasileiro lá na Primeira República. Então, a gente entende muito o que acontece hoje, não só na onda, chamada onda neoliberal, e muito enfaticamente no governo Lula, entendendo esse Brasil e essa formação do liberalismo e do antiliberalismo no Brasil desde antes. Ana, perguntinha desgraçada, né? Olha só, eu devo dizer o seguinte, que esse é cadê a Ana? Ana, é um dos falava com o Sérgio dos dilemas, é um dos dilemas que os intelectuais enfrentam. Essa história de eu, como intelectual, achar que tenho um conhecimento superior ao tal do conhecimento do povo, né? Toda vez que a gente fala, o povo não sabe votar, a gente está se colocando no lugar do lado de fora, né? Do povo, do chamado povo. Então, o intelectual tem, né, por vício ou por outro motivo que não vem ao caso, essa relação de distanciamento e de superioridade. Quando o professor Luiz Werneck Viana atenta para essa relação de superioridade do Estado e dos intelectuais que forjaram o Estado diante da sociedade, né? Agora, o dilema é que, ao mesmo tempo que ele, professor Luiz Werneck Viana, qualquer intelectual, como intelectual, compartilha dessa relação hierárquica intelectual-sociedade, ele a critica, exatamente em nome da possibilidade da auto-organização, né, do chamado autogoverno, da sociedade se organizar autonomamente e produzir um Estado para si. Se eu não me engano, é dele mesmo, do professor Luiz Werneck Viana, ou não tenho certeza, né? Não é dele, mas eu também não me lembro de quem é. A ideia de que o Estado produziu uma sociedade brasileira, né? É hora da sociedade brasileira produzir o Estado para si. Então, há um jogo aí entre a tutoria dos poderes estatais e, né, tentativa de encampação, está certo essa palavra? Não sei. Né, da sociedade encampar esse Estado e, né, tentar, né, tomá-lo para si, desprivatizar o Estado e tornar o Estado uma coisa pública e democrática. Se essa tutoria passou do Executivo, esteve em algum momento no Legislativo e passa para o Judiciário, essa tutoria ela sucumbe a esse dilema. Se, por um lado, um intelectual a vê como bem-vinda, porque tem um caráter pedagógico, tem um caráter de integração e etc., né? Por outro lado, é sempre uma tutoria, o que demonstra que eu tenho um índice democrático baixo, né, um índice de organização social baixo. Eu faço a ponte disso com a questão da da Júlia, né, que está ali, né, que usando o amigo do Darlan, que é o Tocqueville,
sobre se a matéria sociológica do nosso mundo é uma matéria que abre espaço à participação popular, né? O amigo do Darlan Tocqueville diz o seguinte: desde que, claro, com um viés absolutamente aristocrático, né? Porque para ele a aristocracia participa bem da coisa pública, porque não precisa trabalhar, né? Se não precisa trabalhar, tem tempo, né? Já tem as condições materiais resolvidas e tem tempo para se ilustrar, para poder participar, né, da vida pública, sem se locupletar da vida pública. Enquanto no mundo moderno, quando todos são achatados ou igualizados, né, na perspectiva dele, Tocqueville, né, com a eliminação da aristocracia, todos os homens precisam trabalhar. E se os homens precisam trabalhar, eles vão voltar as suas energias para os seus interesses materiais privados. E, portanto, vão abandonar a coisa pública, vão abandonar o público. Né? Isso é um diagnóstico sociológico, podemos ou não concordar com ele. Eu deixo ele na gaveta. Agora, de fato, falando de Brasil, e isso não precisa ser só Brasil, a movimentação popular em torno da publicização do Estado, da entrada no Estado, da atividade na elaboração legislativa, ou seja o que for, ela foi reprimida a vida toda, né? E eles diziam, essa ausência de povo é sempre entre aspas, porque o povo está lá, né? Então, você já dizer que ele não existe, você já, né, desde o discurso até as ações concretas, você já tira esse povo que, pelo diagnóstico, não participa, pelo diagnóstico é incivil, ele é retirado pelo próprio discurso, né, da possibilidade de participação pública. De fato, na elaboração da Constituição de 88, teve uma mobilização popular enorme, muito grande, né? E é sempre, dentro das possibilidades ou não da sociedade se organizar, é sempre uma tentativa de pressão, como diz não, esquece. Então, é pressão. Agora, as decisões estão na mão da elite. Tá? As decisões estão na mão da elite. Aí a gente vai discutir também o que é a elite. Se é a elite econômica, se é a elite intelectual, né? Se é a elite partidária. Tá? E se os próprios movimentos sociais organizados também não se colocam como elite diante, né, do populacho. Sempre entre aspas, né? Pedro também tem questões absolutamente pertinentes. Eu devo dizer a você o seguinte: no século XIX, quando a ciência social se organiza, se auto-intitulando ciência social, a ideia de nacionalismo, a ideia de que os elos espirituais vão ter algum efeito real, ela se perde, né? A leitura da ciência social do século XIX sobre a modernidade é uma leitura parente dessa de que Tocqueville fala, é de que os interesses materiais é que vão predominar. E, portanto, o capitalismo, e, portanto, em bases internacionais, né? A ideia de pertencimento, pátria, etnia, gênero, religião, etc., isso tudo vai se perder ante a força do capital, que não conhece fronteiras, certo? Alguns cientistas sociais e considerados de estirpe conservadora vão dizer: não, a gente não pode deixar que isso aconteça, e prescritivamente vão dizer: vamos manter laços espirituais, senão o mundo desagrega no individualismo sem par, né? A gente pode elencar vários, aí se citar só o Durkheim para ficar num autor bastante conhecido, tá? Então, o nacionalismo, ele é forjado, né, solicitado, requerido, a ideia de nação, para criar laços entre indivíduos. Agora, não se imaginava, no século XIX, que ele teria a força que teve, né, e em especial com a Primeira Guerra, que é um assombro para a intelectualidade da época, né, ou como o nacionalismo mobiliza as pessoas para a guerra, tal qual a religião fazia antes, né? Então, devo dizer isso. E mais nada. Maísa. Cadê a Maísa? Maísa, porque a elite não ia olhar para o México. Não ia olhar para o México, como não ia olhar para a Argentina, como não ia olhar a elite brasileira. Não ia. Né? Por quê? Por quê? Porque isso vai... Não, só depois.
Isso vai mudar ao longo do tempo no Brasil. Mas, por exemplo, no século XIX, o Brasil, por ser monarquia e não estar envolvido nas guerras de independência, no caudilismo, né, nas repúblicas, no esfacelamento da América Espanhola, isso para a elite brasileira no século XIX a diferenciava positivamente. Claro que os republicanos vão dizer, nós somos uma planta exótica na América, a América é republicana, somos americanos, queremos ser americanos. Ora, na América eu vou olhar para quem? Para os Estados Unidos. Entende? Então, ali tem essa sensação, o que a sociologia brasileira reproduziu durante muito tempo. Nós nos definimos pela falta, pelo que não somos, pela ausência. A ausência de quê? De mexicano? Não, a ausência de europeu, né? A ausência da tradição europeia, da cultura, da ilustração europeia e depois a ausência da pujança material e da estabilidade que os Estados Unidos vai ganhar ao longo do tempo, né? Tradição, cultura, ilustração, estabilidade que a América Espanhola não vai acenar, né? Então, é elitismo enfim, essa hierarquização evolucionista de povos que é bem típica do século XIX, tá? Bom, não tem nenhuma outra questão. Bom, eu vou falar de outro lugar. Eu vou falar do lugar da história, para colocar algumas coisinhas e, inclusive, para debater com os colegas da mesa. Darlan, eu acho que quando se pensa a questão da institucionalização, você pensa, junto com Bourdieu, a institucionalização de um campo de saber, né? O campo do saber das ciências sociais e história, né? Isso é uma coisa. Isso não elimina a contribuição dos autores que estiveram antes da constituição desse campo. Então, eu não vejo problema. Por acaso, e esse foi o motivo de ontem não ter podido participar do seminário, no CEPEDOC, ontem, hoje e amanhã, está acontecendo um grande seminário internacional Brasil-Portugal. E ontem, a mesa, né, sobre a Primeira República Portuguesa, Primeira República Brasileira. E ontem, em uma das mesas, a professora Ângela de Castro Gomes, ela fez uma apresentação um pouco falando sobre esse revival de estudos sobre a Primeira República Brasileira, né? E um pouco para mostrar como a questão da República no Brasil, ela é historicamente muito diversa, ou seja, autores que escreveram sobre as questões da República no calor dos acontecimentos da República têm uma certa percepção do que é a Primeira República. Autores autoritários, como Oliveira Viana, entre outros, que escrevem para combater a Primeira República e vão nomeá-la de República Velha, conceito que está nos livros didáticos de história, ou seja, conceito que penetrou no senso comum, né? Esse é um outro tipo de literatura, né? Uma literatura que, a partir dos anos 90, começa a ser questionada. Ela permanece nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Esse período todo continua chamando a nossa Primeira República de República Velha. Continua usando o conceito, né? Então, a partir dos anos 90, o que acontece? A democracia. Não é por acaso que a gente volta à democracia liberal. Não é por acaso que a gente volta a olhar as questões da Primeira República Brasileira e vai olhar essa Primeira República com um olhar diferente. Não um olhar dos autoritários que estão exatamente querendo romper com aquele liberalismo horroroso por eles da Primeira República e que vão rotular aquele momento como um período negativo da história brasileira. Então, quando você abre de novo, então essas questões, elas são atuais e a gente vai ao passado porque elas chamam alguma coisa. Os autoritários, eles foram todos descobertos com o golpe militar de 64, não é por acaso. É aí que você tem um boom de estudos sobre Oliveira Viana, sobre Chico Campos, né? Por quê? Porque é um momento que você precisa entender o que está acontecendo nesse país. Onde foi que aconteceu de igual ou parecido? No Estado Novo. Então, o que estava se pensando? Então, as questões,
elas voltam, sim. E esses autores, independente da institucionalização, pré-institucionalização, eles têm o que falar. Eu vou fazer uma ponte com a Júlia. Algumas questões, Pedro, Ana, provavelmente eu não vou responder, não. Pedro vai ser só um detalhe. Ana, nesse ponto, quando você fala dos movimentos sociais, eles pululam na história brasileira. Nós não estudamos, né? Então, nós estudamos muito os intelectuais, o que os intelectuais falam, mas se você pega as teses de história cultural, inclusive desse instituto aqui, você vai ter inúmeros trabalhos sobre os movimentos operários, tá? Sobre os movimentos de gênero, de mulheres já na Primeira República, na Segunda República, ou seja, pós-45. Então, você tem isso, sim. Uma coisa são esses movimentos, eles estão aqui, eles estão atuando, eles não estão fora. Outra coisa é o que uns, ou alguns, ou certos intelectuais dizem sobre o que é o Brasil. Tá? O que os intelectuais, ou algum intelectual diz sobre o que é o Brasil, não necessariamente é o Brasil. O Brasil são muitas coisas, é muito complexo, mais do que isso, né? Então, você tem um campo muito grande de estudos para pensar o que é esse país. Talvez nunca consiga montar o quebra-cabeça. São muitas peças, provavelmente algumas estão perdidas. Tá? Mas há movimento social. Quando o Pedro Paulo me faz aqui pergunta do essencialismo com relação às mulheres, né, é importante olhar, ainda que eu critique que quando essas mulheres que vêm de movimento social e que vão para a política, que movimento social é esse? É aquele movimento social de sempre, ligados à educação ou à assistência social. Tá? Mas é um movimento social, eu não posso negar isso. Tá? Se isso está mudando ou não, não importa, mas você, como um analista, você tem que apresentar o dado. Tá? Já para fechar, Pedro, eu acho que a questão do nacionalismo, ela é complicada, porque o nacionalismo é um conceito. Aí eu fico com o Kozelik o tempo todo na cabeça. Os conceitos, eles têm história, né? E eles se transformam ao longo do tempo. E você precisa saber quando você está falando nacionalismo, porque vai mudar, né? Então, assim, você não tem... nacionalismo não existe. O Antônio Cândido, ele tem um trabalho muito interessante no livro chamado, uma coletânea chamada Vários Escritos, onde ele faz uma história do conceito de nacionalismo no Brasil. É muito bom, eu recomendo para quem queira. E, finalmente, com relação ao constitucionalismo mexicano, Maísa, eu não sei em relação ao constitucionalismo, né? Ou seja, ao debate constitucional, mas eu posso falar em relação aos católicos no Brasil. A elite de leigos católicos brasileiros, essa elite sempre conversou com a elite católica de leigos mexicanos. Então, há trocas de correspondência muito forte entre eles. É claro que essa é uma elite, as duas periféricas, e elas conversam de formas diferenciadas, tendo como modelos de intervenção esses modelos do centro, né? Mas há, em vários setores, você tem trabalhos de historiadores, novamente, que trazem essas questões de uma forma muito, muito forte. Então, também no CEPEDOC nós tivemos, na semana retrasada, com o reitor do Colégio do México, e ele um pouco trouxe na exposição dele, né, a entrada que os textos do Jackson de Figueiredo tinham dentro da intelectualidade católica mexicana. Então, há uma conversa, né? Você tem essa conversa. Agora, não significa que a conversa talvez seja para aproximar problemas, identificando a solução, de repente, no mesmo lugar, ou seja, na França, na Inglaterra, em outros lugares, não naquele lugar, porque compartilhamos a periferia. Só isso.
mais para cá. Bem, estão todos já, apesar de ter nos instigado com as perguntas, certamente devem estar exaustos, então vou tentar não cansar muito vocês. Como várias respostas foram dadas, eu vou procurar me concentrar em algumas questões, né? A primeira do Darlan, eu acho que também já foi comentada, eu teria pouco a acrescentar, mas eu diria o seguinte: é interessante nós pensarmos que não só em relação ao pensamento brasileiro, né, mas essa discussão sobre os autores conservadores, por exemplo, ela deu margem a um texto muito interessante do Mannheim sobre o conservantismo, né, chamando a atenção de como o pensamento conservador trouxe um certo estilo, né, de pensamento, como ele vai chamar, uma agenda de problemas, né, que são problemas da modernidade. Como esses autores reagiram, né, a um mundo que muitos acreditavam que tenderia, né, a uma certa direção, numa visão positiva, na contraposição ao iluminismo. E essa ideia foi retomada depois pelo Nisbet para pensar a origem das ciências sociais, né, que a gente tende a associar com uma visão iluminista ou progressista, mas que ele mostrava a presença de uma agenda conservadora, né, e uma agenda de questionamento ao individualismo, e também do Estado de um lado e indivíduo do outro, né? O tema das associações intermediárias, né? Temas, eu acho, muito importantes para as ciências sociais, para o direito, enfim, né? Eu não vou me... Então, eu queria chamar a atenção disso, né? Então, a gente pode pensar os autores, né, os chamados autoritários ou conservadores, etc., também nessa linha do que eles iluminaram sobre o Brasil, né? Então, acho que é isso que me interessa. E aí, eu acho que, pegando um pouco assim, a última fala da Cristiane, eu acho que esse é um aspecto muito importante nessa discussão. O que esses autores nos falam hoje? Quer dizer, isso não é assim, uma coisa de pura erudição, né? Apesar de ter um quê de erudição, muitas vezes necessário, né, nessa área, porque você vai lidar com textos do passado, com tradições, né, filosóficas, intelectuais muito distintas. Mas eles nos dizem alguma coisa. E você mencionou essa divisão, né, do ensaísmo e da ciência, mas essa sempre foi uma versão tensa, eu acho, até no próprio Florestan, né? O que eu diria é o seguinte, para não me alongar muito, eu acho que é importante para nós pensarmos as continuidades e descontinuidades, né, nessas formas de abordagem do Brasil, né? Mas, de novo, esse não é uma peculiaridade nossa também. Acho que a Gisele lembrou a questão do Guerreiro Ramos com Marx. Há um texto atual do Jeffrey Alexander, A Importância dos Clássicos, que coloca uma questão semelhante para as ciências sociais, que eu diria que é a própria relação das ciências sociais com a história e da ciência social com as suas tradições originais de pensamento, né? Assim, a ciência social vai ficar madura se ela, digamos assim, esse né, o mote, se ela esquecer os clássicos, né, então ela vai estar avançando? Ou tem questões, né, que estão permanentes, ou essa ciência social não é igual, né, às ciências paradigmáticas, né, como fala o Kuhn, enfim, né, e elas sempre, de alguma maneira, vão recorrer de forma diferente a esses clássicos, né? Então, eu estou falando isso porque eu acho que não é só uma coisa do pensamento brasileiro. Da mesma forma, algumas questões que vocês colocaram, inclusive, né, a questão sobre o México, e agora pensando também na resposta da Cristiane, eu diria que falta muita pesquisa, né? Eu, por exemplo, tem muitas coisas que eu não sei, né? Por quê? Porque aí eu acho que é um encontro das ciências sociais com a história mesmo, né? Reconstruir certos processos, além dos autores, contextos de leitura de época. Por exemplo, em termos da América Latina, né, a questão do catolicismo, que eu sou redondamente ignorante, mas ela, para mim, cada vez mais é uma chave importante. Por quê? Né, eu parto de uma outra questão. Porque o Estado era muito frágil também, né? A gente fala assim, bom, o Estado vai organizar a sociedade, né? Mas esse Estado é muito frágil, né? Claro que se a gente pensar no Estado Novo, todo um aparato estatal e toda uma mudança significativa, ou mesmo o Estado pós-30, não necessariamente o Estado Novo.
Mas esse Estado ainda é frágil do ponto de vista da sua definição clássica, né? Monopólio legítimo do uso da força física, né? Quando você falou do Azevedo Amaral pensando o tema da violência, esse é um tema que pouco aparece, às vezes, no pensamento social, mas que é um tema-chave para pensar isso que eu estou falando, né? Exatamente. Então, acho assim que eu digo assim, há uma agenda enorme, né, de questões, muitas das quais eu não tenho certeza, mas eu assim, ao mesmo tempo que a gente fala, são intelectuais que estão falando, o Estado vai criar a nação, eu tenho que problematizar tanto o pensamento desses intelectuais como essa própria noção de Estado que está aí, né? E aí, por que eu falei dos católicos e falei do Estado? Exatamente porque a Igreja e o pensamento católico continuam como uma das forças, né, importantes. Enfim, há toda uma agenda, né, importante de problemas e de questões. E também a circulação de ideias na América Latina, né? Há autores que, pelo menos durante a Primeira República, vocês observam que eu não falo República Velha, viu? Não me cai a carapuça. Durante a Primeira República, leem Rodó, né, que foi um autor super influente. Então, acho que assim, até um estudo das leituras dos nossos, né, formadores, dos nossos intérpretes, eu acho que seria há muitos trabalhos feitos nessa direção, mas uma sistematização disso. E para encerrar mesmo, né, você viu que eu não respondi nada, né? Para encerrar mesmo, eu queria fazer um breve comentário sobre a questão da democratização, da coisa do tiririca, né, das mulheres, enfim, porque eu vou usar o Luiz Fernando Veríssimo, que eu acho que escreveu um artigo despretensioso, mas muito interessante a esse respeito, né, que nós não devemos nos indignar tanto com a presença desses tiriricas, né? Por quê? Na verdade, quando a Cristiane estava falando que as mulheres estão entrando na política, uma parte, hoje menor, pelo capital familiar e outra parte pela militância política, eu me pergunto até se também não deveríamos comparar isso com a questão dos homens, né? Que homens estão chegando hoje na política com base nesse capital familiar, nessas linhagens, que homens, né, estão chegando por militância, etc. Mas não só a militância, né? A mídia está colocada aí como uma das forças nisso. Então, quer dizer, não é que eu vá votar no Tiririca, vocês entendam. Mas, né, são sinais de um processo de democratização, né, com os quais temos que lidar, né? E eu achei essa crônica dele, não sei se vocês leram, despretensiosa, né, mas particularmente interessante, porque era uma afirmação assim, de uma visão de que são as forças que estão na nossa sociedade, e com a democratização, o que a gente espera é que o capital familiar não seja tão definidor assim, ainda que ele vá continuar, obviamente, na academia, na política, nas artes. Ninguém tem nenhuma ingenuidade sobre isso, né, no Brasil e em todo o mundo.